Oi, meus amores! Que bom encontrar vocês! Hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre a história de Jesus. Na nossa última conversa sobre esse tema, nós apresentamos o casal Zacarias e Isabel e falamos do nascimento de João, que depois ficou conhecido como o Batista. Mas a história de João Batista a gente vai voltar nela lá para frente. Por enquanto a gente vai ficar com a Isabel. Porque quando ela estava com mais ou menos uns 6 meses de gravidez por aí, ela recebeu a visita de uma prima dela. E o que é muito interessante é que quando essa prima chegou na casa de Isabel, foi uma visita de surpresa, ela não estava esperando, mas quando ela chegou na casa de Isabel e a Isabel foi em direção a ela, aquele bebê dentro da barriga dela começou a mexer de forma diferente, como se estivesse muito alegre, recebendo uma visita muito especial. E a Isabel, se referindo à prima, recebendo a prima, chegou para ela falando: bendita sois vós entre as mulheres, porque dentro de você está o Filho do Deus. Estava sentindo de alguma forma que alguma coisa de muito especial tinha naquela mulher, porque o seu bebê, que já tinha nascido de uma forma tão milagrosa, tão fora dos padrões para o entendimento da época, tinha se emocionado com a presença de Maria. E ela teve a intuição de que algo de muito sublime estava acontecendo ali. Pois é, Maria era a prima de Isabel. Alguns dias antes desse encontro, Maria ficou muito assustada, muito preocupada. Ela era noiva de um homem já mais velho, chamado José, que era um marceneiro. Ele trabalhava com carpintaria, né? E fazia esses serviços de madeira. Mas um dia, na sua casa, a Maria recebeu a visita de um anjo. Nossa, tem muito anjo lá atrás, né? Tem! Hoje em dia a gente falaria que recebeu a visita de um espírito. E essas visitas aconteceram em vários momentos da história da humanidade, principalmente quando a situação era muito especial. Mas Maria recebeu a visita de um anjo que disse para ela que ela seria mãe de uma criança e que essa criança seria o Messias, o filho do Deus que estaria vivo. Só que Maria, de início, e pensando nas questões da época, a gente tem que entender isso muito de acordo com a questão da época, tá? Ela se assusta primeiro porque ela não sabia que era aquele homem que tinha aparecido para ela logo de cara. Ela demora um pouco para entender que era um anjo. Ela assusta com a presença daquela figura. E vamos falar a verdade, né? Até a gente ia se assustar se a gente estivesse dentro de casa e do nada materializasse uma criatura que a gente não conhece perto da gente. Mas Maria ficou assustada com aquela situação e começou a conversar com ele. Primeiro porque ela ainda ia casar e ele estava falando que ela já ia ser mãe. Que história era essa? Como é que podia esse tipo de situação? Como é que a gente explica isso? Algumas religiões acreditam que Maria, por isso que ela é chamada de Virgem Maria, algumas religiões acreditam que Maria teria ficado grávida pelo chamado Divino Espírito Santo, como se fosse uma gravidez quase que milagrosa, onde não teria tido a participação masculina. Traduzindo, ela teria engravidado sem que houvesse tido sexo nessa relação. Ah, Rogério, você está falando de coisas assim que a gente não devia falar com relação a Maria, não. Pois é. Existem algumas vertentes que a gente precisa entender dessa história. A primeira delas diz porque nas tradições dos profetas antigos de Jerusalém diziam que que o Messias nasceria de uma virgem. E isso, para o entendimento da época, era uma coisa muito séria, porque o sexo, durante muito tempo, foi entendido como sendo algo sujo, algo pecaminoso, algo errado, que não deveria acontecer. Nas tradições do Antigo Testamento, quando a gente pega a própria ideia da Gênese, eles colocam que a mulher começaria a ter os seus filhos e sentiria as dores do parto como se estivesse sendo punida pelo crime da expulsão do paraíso. Então tem toda uma tradição que a gente vai perceber nessas culturas que vão justificar essa supervalorização da virgindade feminina. A questão que tem é que todos os profetas que falaram do Messias falaram que ele nasceria de uma virgem. Alguns estudiosos mais recentes dizem
que a ideia, né, dessa virgindade de Maria teria sido inventada, construída por alguns teóricos muito tempo depois para justificar e encaixar uma história na outra. Sabe aquilo? Imagina que Mateus, João, Lucas e Marcos, quando escreveram os evangelhos, estavam querendo provar que aquele era o Messias. Falaram que era de uma virgem. Então simples, é só a gente falar que Maria é virgem, tá tudo resolvido. E esse anjo tinha dito para ela não se preocupar, porque ela receberia esse bebê do Divino Espírito Santo. Só que alguns outros autores, e a gente não vai entrar em discussão do certo ou errado, vocês vão entender por quê, falam que isso não seria completamente mentira. Um deles que a gente ouve falar, né, é o Bittencourt Sampaio, que hoje é um espírito que trabalha no mundo espiritual já há muitos anos, mas que foi um grande trabalhador do movimento espírita do Rio de Janeiro no século XIX. Bittencourt Sampaio, num livro chamado Jesus perante a Cristandade, levanta a possibilidade, ele já desencarnado, de que o que teria acontecido com o Cristo seria um maravilhoso fenômeno de materialização, porque Jesus, sendo tão elevado como ele era, teria algumas dificuldades nossas materiais para receber esse espírito elevado. Rogéria, com qual dos dois eu fico? Isso daí não tem importância nenhuma, por um motivo muito simples. E não é só Bittencourt Sampaio que levanta essa possibilidade, não. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma tradição de uma época. Naquela época, para que se entendesse e se confirmasse esse fator maravilhoso da vinda do Cristo, era necessário que as coisas fossem entendidas desse jeito. O que importa é que José permaneceu do lado de Maria, mesmo tendo ficado em dúvida, porque de início ele desconfiou, pelo menos é isso que conta nos livros, que ele desconfiou de que tinha alguma coisa errada, que talvez Maria tivesse traído ele, mas o anjo também apareceu para José e disse a ele para ele não se preocupar, porque Maria estava grávida do Salvador, do Messias, e que cabia a ele proteger também aquela criança. José permanece junto com Maria e eles têm aquele filho. Só que Maria, logo no início, assustada ainda com aquilo, resolveu visitar Isabel. E lá descobre que ela estava grávida. E chega lá e tem a confirmação de que aquela gravidez era alguma coisa muito especial que estava acontecendo, tanto para uma quanto para outra. Quando chega o tempo de Jesus nascer, os dois tiveram que ir em direção a Belém, José e Maria, porque estava acontecendo um grande censo, a contagem da população de Roma, da população do Império Romano. E eles tinham que voltar para os seus lugares de origem, né, para o nascimento. Mas Maria nasceu em Belém? Não, José nasceu. E como era tradição naquela época, a mulher tinha que acompanhar o homem, e ela foi para lá. E é nessa situação que Jesus vem ao mundo, de uma forma doce, de uma forma simples, já começando desde o seu nascimento a mostrar para a humanidade inteira que os valores que nós tínhamos até aquela época estavam prestes a desmoronar. E outros, muito mais sublimes, muito mais elevados, estavam sendo apresentados à humanidade a partir daquele dia. A gente vai conversar hoje sobre o nascimento do Cristo? Ainda não. A gente vai deixar isso para a semana que vem. Porque é tão doce, é tão lindo tudo aquilo que acontece, que merece um dia especial para eles. Um beijo para vocês e fiquem com Deus e até a semana que vem.